O texto é mais para que vocês possam ouvir, que a gente estava ontem na casa do pastor Irã, né? Almoçamos com ele, falando do poder da comunidade, né? De estar juntos, né? E principalmente nessa visão de estar juntos nesses ambientes pequenos que são acolhedor, onde a gente tem a oportunidade de olhar nos olhos, de impor as mãos, de abraçar, de declarar, profetizar, de um ambiente mais pessoal, né? E Paulo confirma muito bem isso aqui em Efésios, não há necessidade de abrir, quando ele fala no capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: e agora eu quero que a gente tome isso para uma palavra de Deus vinda para nós homens, né? Portanto, vede prudentemente, homens, como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Isso aqui é para um público, um grupo de homens que já despertou espiritualmente a partir do chamado de Cristo. Então é falando para nós, igreja, povo de Deus. E serve com certeza para aqueles que ainda não têm, mas já é para alguém que já teve um coração regenerado. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, essa orientação para nós. O que é o vinho, né? Então, hoje nós vamos tratar aqui, nessa ministração, de 2 pontos importantes, né? Vamos trazer o lado negativo e nós vamos depois entrar na parte da tarde da antítese, ou seja, naquilo que se contrapõe a esse lado negativo, que um é a idolatria, e a gente vai entender um pouco mais esse escopo da idolatria, né? Os tipos de idolatria e como muitas vezes nós homens, de forma insensata, às vezes dormindo, sem estar desperto espiritualmente, às vezes a gente agarra alguns desses vinhos, né? Aqui a gente está falando do vinho literal, mas Paulo está usando o vinho para falar várias coisas que podem funcionar como vinho, que tira a nossa atenção, o nosso foco, o nosso papel, a nossa posição do que é um homem da casa, né? Um homem de Deus, né? E o Rogério vai trazer a parte da imoralidade sexual, da prostituição, da porneia, né? Do grego, da imoralidade. E o texto que nós vamos utilizar vai ser Romanos, né? Romanos 1 e 2. Não vamos ler todos os 2 capítulos, mas vai ser em cima dessa parte. E aí Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, perda de energia, perda de tempo, mas enchei-vos do Espírito, né? O Espírito Santo. Falando entre vós, como nós fizemos agora, né, Júnior? Com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, né? Foram aqui uns 3, 4 ministrações, Deus já começou a trabalhar. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse ambiente eu tenho certeza que vai haver uma sujeição mútua. Não tem aqui o Rogério, o Natan, estamos, amém, sentimos honrados como convidados, mas tão carentes quanto, tão sujeito quanto, e eu acredito que nessa sujeição mútua Deus vai trabalhar aqui conosco, a partir, já começou lá atrás, já vem trabalhando dias antes, meses antes, mas eu tenho certeza que esse é um tempo especial para Deus trabalhar na nossa personalidade, no nosso ser enquanto homem, né? E esse homem se desdobra em marido. Quantos solteiros tem aqui? Cadê? Temos um, é o Mateus, Renato, por enquanto, né? E o resto todos casados para sempre, né? Amém. Mas olha, aqui não tem essa história de dizer assim, isso, então o tema que vai tratar. Não, porque não existe tema que é exclusivo para um grupo. O solteiro contempla a glória do matrimônio e a gente vai aprender, mas nós vamos ter uma dimensão dessa relação com Deus no campo do matrimônio, no campo da relação com filhos, para aqueles que tiverem, e como homem em si mesmo, né? O papel dele na casa, o papel dele na eclesia maior, que é a igreja. E é esse texto que eu queria trazer, porque eu tenho certeza que na comunidade, quando nós invocamos a Deus, onde tiver 2, 3 ou mais reunidos, invocando o nome do Senhor, tenha certeza de que nós vamos ser surpreendidos pelo que Deus vai fazer em nós, e tenha certeza que através das nossas vidas, através desse compartilhamento, ok? Então eu quero que vocês com as Bíblias na mão, seja elas online, seja escrita aí, né, de papel, vamos lá para Romanos 1, né? Então,
Nós colocamos como título dessa ministração, Everton, o homem da casa, né? Então, a ideia hoje, que às vezes a gente entende casa, às vezes está um pouco distante do que era casa no Novo Testamento, e a mesma até na cultura judaica, cultura oriental, né? Então, casa é algo que não é só aquele teto que a gente fica ali, mas casa envolvia todo um ambiente de relacionamento próximo, né? Que aí nós vemos esse testemunho aqui do pastor Messias, pastor, é uma gratidão a esse homem, a esse mordomo, né? A gente já vai entender um pouquinho disso. E outras influências, né? Parentes, pessoas próximas, assim as famílias se agregavam. Então, casa tem a ver com oikos, né? A gente fala muito no grão sobre o que é o oikos, o ambiente, vem uma palavra grega que quer dizer um ambiente de relacionamentos, né? Que pode ser esse núcleo, uma parte mais nuclear, marido, esposa, filhos, mas acaba atingindo também outros em volta. Então, o homem da casa que nós queremos trazer é essa dimensão que toca o nosso ser individual, mas toca nossas relações próximas para aqueles que são casados, para aqueles que têm filho e aqueles que não são ainda, as pessoas que estão. Então, nós estamos aqui no oikos, né? Um ambiente de relacionamento, uns mais próximos, a gente ali em Brasília, mas nos consideramos debaixo da mesma casa, né? E queremos falar a esses homens da casa, né? E tem um texto lá em Salmo 127, e lá diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? E o que eu quero trazer hoje aqui, que qualquer ministração, qualquer aspecto que a gente ministrar, é iniciativa de Deus. Não dá para fazer nada com recursos próprios, com nossa habilidade, com o nosso braço. É por isso que é graça, viu, Everton? Se não for a graça de Deus, a iniciativa de Deus de fazer com que essa casa espiritual, que começa por mim e os demais ambientes que vão estar relacionados, se não for a iniciativa de Deus, não teria como estar fazendo nada aqui, não teria como ter uma realidade transformada. Então, se o Senhor não edificar essa casa, esse oikos, esse ambiente de relacionamento, é em vão. Por mais esforço, por mais habilidade, por mais técnica que tenha, possa até tocar, mas não é isso. Só o Senhor fazendo essa obra que isso vai redundar em glórias a Ele, e é o que nós queremos, que Deus tome agora nossa mente e coração para que Ele produza, para que Ele trabalhe com aquilo que Ele deseja, na minha vida, do Roger, na vida de todos nós. E não adianta também tentar vigiar a cidade, a cidadela, se o Senhor não for a própria sentinela, o próprio guarda, né? E é isso que eu quero, que a gente entenda que nossa vida, como uma casa, como uma cidade, tem que ter a iniciativa de Deus, precisa ter a iniciativa de Deus, senão é um trabalho em vão, né? Então vamos aqui a Romanos, né? O Júnior falou nas ministrações que nós nascemos para o louvor da glória de Deus, para a adoração, né? O sentido mais específico de adoração significa se render, se quebrantar, cair, né, como diz, se dobrar totalmente. Então, essa adoração, nós nascemos para o louvor, para a glória. Nascemos com essa identidade de sermos adorador. Mas houve um efeito, né? A criação foi essa proposta de Deus quando fez o homem, e a partir do homem a mulher, e a partir dos dois, a terra deveria ser cheia dessa glória, que era justamente uma comunidade, um povo que pudesse adorar a Deus nesse sentido, em espírito, em verdade, né? Por isso que diz que lá Jesus fala à mulher samaritana que o Pai está em busca, né? Dos poucos versículos que muitas vezes fala assim, busca o Senhor, nós, né? Mas aqui diz que Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, é nesse espírito de adoração que nós vamos compreender qual a vontade do Senhor para as nossas vidas nesse sentido. Então, a criação de Deus foi isso. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para sermos adoradores, não só no sentido individual, mas Ele desejava formar uma comunidade de adoradores que pudesse, em verdade, em espírito, né? Ou seja, de dentro para fora, poder declarar, poder se render, ter um estilo de vida que pudesse demonstrar isso. Mas a gente sabe que essa criação ela foi alterada ali no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, quando houve aquela sedição mesmo, aquela rebelião ali no Éden, quando a mulher, primeiramente, o homem juntamente, cederam àquela tentação de ter uma vida independente de Deus, né? Não, nós somos independentes, por que não ser como Deus, né? E aí a gente sabe das consequências. Então veio o efeito da queda sobre essa criação de que éramos o quê?
éramos um só com Deus, o homem e a mulher um só, e ali os dois adoravam, Deus fazia a sua visitação na virada do dia, e o Adão vinha a esposa junto, Eva, e assim era uma maravilha aquele local. E houve o efeito da queda, eles foram expulsos, e essa expulsão não só significou uma expulsão de um local físico, mas significou uma alienação, um afastamento espiritual, onde o homem perdeu a sua essência, e dessa essência veio a ruptura dos relacionamentos, e até o assassinato de um irmão depois, e o restante das coisas foi só uma espiral de decadência, até o ponto de chegarmos a o que era adoração se converteu em idolatria, que é o ponto que eu vou tratar primeiramente, e o que deveria ser algo de relacionamento puro, de pureza, passou a ser imoralidade sexual. Aí você vai vendo vários nomes, da pornografia a vários tipos, o Roger vai entrar nisso. Então eu gostaria muito da gente falar da coisa positiva, daquilo que é assertivo, mas não tem como deixar de dizer que a queda, ela alterou essa ordem de Deus e todos, sem exceção, pecaram. Todos, sem exceção. Da menor criança ao mais velho, todos estão destituídos da glória de Deus. Então carecemos de um processo chamado de redenção, ou seja, criação, queda, e nós precisamos agora de um salvador, de um libertador, e já temos. Mas mesmo tendo, a gente precisa conhecer mais, experimentar mais qual a vontade do Senhor para as nossas vidas. Primeiro, entender que Ele que toma a iniciativa, é graça, não tem como fazer de outra forma. Você pode tentar fazer com seu esforço, com suas disciplinas, você vai ter rompantes, lampejos de melhora, mas mesmo que você leve uma existência terrena à altura, ou alguém diga, poxa, casado, tem filhos, é bem sucedido nisso, mas se não for por via da graça, não chegamos a agradar a Deus, porque para chegar diante do trono tem que ser uma obra onde Ele toma a iniciativa, onde Ele vai permear todas as nossas ações. Então nós queremos trazer Romanos, porque Romanos vai trazer esse foco, o efeito da queda sobre nós, homens, sobre a humanidade. Mas aqui nós estamos tratando do homem, né? O ser masculino, viril, e o efeito que foi. E nós vamos de vez em quando recorrer ao Gênesis, seja na criação, seja na queda, para a gente compreender mais esse aspecto. E aí eu quero começar com Romanos 16, 1,16, quando Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também conjuntamente do grego. Visto que a justiça de Deus se revela em quem, gente? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo, falando de mim e de você, viverá pela fé. Então, esse é o ponto. O justo viverá pela fé. Então, lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que dele se aproximam de Deus precisam crer que ele não só existe, mas ele recompensa, ele se relaciona, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, acredito que todos nós estamos hoje aqui nessa busca e também sabendo que não só tem um Deus que criou os céus e a terra, o Deus criador, que se assenta no alto e sublime trono, mas temos um Deus, que é o mesmo Deus que vem ao encontro daqueles que o buscam, daqueles que se quebrantam, daqueles que desejam ardentemente a sua presença. E é sob essa ótica, né, sob essa perspectiva que nós vamos tratar aqui. Então, o primeiro ponto, irmãos, que a queda trouxe de efeito foi: deixamos de adorar o Criador e adoramos agora o quê? A criação. Faz muita diferença, não faz? Então eu quero trazer um pouquinho mais desse conceito do que é a idolatria. Todos nós nascemos para o louvor da glória de Deus, para a adoração, mas a queda, com seus efeitos, ela perverteu essa ordem. Ou seja, toda a nossa personalidade, espírito, alma e corpo, foi atingido em todas as nossas relações. Não é que nós nos tornamos uma coisa monstruosa, mas no sentido teológico, todos nós, não teve uma área da nossa personalidade que não tenha sido atingido pelo pecado adâmico, pelo pecado dos nossos pais originais, que acabou passando para toda a raça humana. Então todos nós fomos atingidos. No espírito, nós éramos o quê? Seres espirituais. Com a queda, nós nos tornamos agora o quê? Almas viventes. Então o primeiro ponto foi que o Espírito de Deus sai.
e agora nós nos tornamos alma vivente. Agora, deixamos de ter algum resquício de buscar uma relação com o ser superior? Não. Deus fez permanecer um resquício, não a adoração, porque ela é perdida, mas fica um resquício de que mesmo tateando a gente quer encontrar, a gente quer considerar que tenha uma criação superior. E Paulo vai trazer isso nesse texto de Romanos, que mesmo o homem, sob o efeito da queda, ele é indesculpável diante de Deus de não reconhecê-lo como Criador. Porque pela obra da criação, o que é essa obra da criação? Vindo para cá, nós já vimos várias demonstrações, né, da criação de Deus. Essa natureza, a gente que está no contexto mais urbano, começa a perceber do gado, a vegetação, e parece que o azul do céu, as nuvens, parece que aflora mais, tem um contexto diferente que não tem como a gente não reconhecer que existe uma sabedoria, uma inteligência. Agora virou uma moda, agora que está todo mundo falando do design inteligente, né? Que é cientistas que estão se rendendo, e não são poucos, que existe um design, ou seja, um ser inteligente, que mesmo que considere o caos, ou aquele Big Bang, mas para o Big Bang, com aquela confusão toda de moléculas, a explosão, quem é que fez com que tivesse esse Big Bang e esse Big Bang gerasse essa ordem tão exata a ponto da gente olhar o universo macro e dizer, meu Deus, se milésimos e milésimos de segundo, se houver uma alteração na rotação da Terra, pode gerar uma grande explosão e as coisas vão acontecendo de forma tão maravilhosa. E quando você olha para o universo micro, seja entrando por dentro da minha retina, você fica maravilhado, que é outro mundo que a gente diz, não é possível que esse ser que está aqui, né, esse baixinho, né, lá do Maranhão, não tenha algo fabuloso, uma inteligência, um design por trás disso. Então Paulo, em Romanos, ele não está usando essa linguagem toda, porque a gente sabe, design inteligente, ciência, a coisa foi evoluindo, mas Paulo está dizendo que mesmo com a natureza, a revelação geral, que a própria natureza não tem como o homem, aqui o homem de forma mais geral, mas nós, homens, não nos rendermos a Deus e reconhecer que existe um Deus, uma inteligência superior. Então, ninguém, mesmo com o efeito da queda, a gente podia usar desculpa, o pretexto, dizer, mas se nós caímos, então tem uma desculpa de um dia chegarmos diante do juízo de Deus, do tribunal de Deus, ter a desculpa, Deus, mas foi o efeito de Adão, o culpado é Adão e Eva, né? Ainda que eles sejam aqueles que originaram, que foram os primeiros, que passou para toda a raça humana, como um vírus que infecta todos, nós, como seres livres, ainda com nossas capacidades comprometidas, temos ainda uma capacidade residual de entender que existe uma sabedoria, uma inteligência acima que criou todas as coisas. Nós não somos frutos do acaso e nem frutos de uma mera explosão cósmica, né? Ou seja, há algo, um design inteligente. E nós já sabemos que esse design tem nome, é Deus e expresso na pessoa de Jesus Cristo. Quer conhecer o Pai, é só olhar para o Filho. Quer conhecer o Filho, você também reconhece o Pai. Então Paulo está tratando nessa introdução que ele diz que a ira de Deus vai se revelar, é o versículo 18 agora. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então saibam que o que está operando na terra, na humanidade, está ainda sob o efeito da queda. Há um príncipe nesse mundo que ele domina, que ele cegou o entendimento, mas isso não tira a responsabilidade de cada homem, cada mulher, de podermos entender que ainda que tenha tido um efeito da queda, ficou um resquício da gente poder entender que há um Criador. Mas mesmo assim, Deus, esses homens, pela sua impiedade e perversão, eles detêm a verdade de Deus, porque tem que ser de Deus, até um pleonasmo, pela injustiça. Então o que predomina hoje, Everton, é a injustiça. E que injustiça é essa? Nós vamos já falar um quadro que nós estamos vivendo hoje, como estão os homens hoje, como está a relação desses homens com suas esposas e filhos e com a sociedade. E a gente vai ver que no lugar da verdade, os homens detiveram a verdade pela injustiça, ou seja, torceram, em vez de dar prioridade à verdade de Deus, eles colocaram o quê? A injustiça, entronizaram a injustiça. E essa palavra aqui, deter, significa o quê? Primeiro ponto, a verdade de que Deus criou todas as coisas. E a gente às vezes vai para onde? Para a teoria da evolução, e às vezes até não confiamos, mas nossos filhos estão nas escolas
que proibiram, né, o criacionismo. E hoje você tem isso. Agora eu fiquei feliz que na Turquia está proibido o ensino da evolução, porque foi provado que é algo que só confunde, que não tem uma base científica, né? Eu sei que lá tem outros motivos de um ditador, mas pelo menos nesse aspecto eles estão acertando, né? E eles estão preocupados porque isso pode criar um efeito dominó, e nós precisamos só fazer isso, porque não tem base nenhuma. Mas ao invés de falar do Criador, da criação, nós colocamos o quê? Nós, que eu digo, a sociedade sem Deus, colocou o quê? A injustiça, ou seja, uma evolução que nem o próprio Darwin era tão evolutivo como eles colocam. Mas alguém vem depois, e hoje nós estamos vendo nossos filhos sendo bombardeados por todas essas teorias, ao invés de entender que um Criador criou todas as coisas, nós e toda a criação, e colocou essa harmonia, esse design inteligente. Então a gente precisa hoje voltar para isso, mas só nesse quesito da criação, desse chamado de que Deus é um poderoso Criador, é o Criador de todas as coisas, nós temos que a verdade de Deus foi detida. E essa palavra detida o Ronald falou naquele dia, suprimir, né? Suprimir. Ou seja, sabe uma coisa que está pedindo para sair, que deve vir à tona, mas a injustiça desses homens está detendo. Sabe uma panela de pressão, aquela coisa que quer sair a verdade, mas você suprime, você abafa, você oculta. E nós não podemos, como povo de Deus, deixar ocultas essas verdades. E eu quero trazer um pouco que, mesmo redimido, muitas vezes nós não estamos tendo o entendimento da vontade de Deus para deixar aflorar todo esse potencial que Deus nos chamou a ser, nos chamou a fazer. Então, deter é segurar, é reter, para que essa verdade de Deus saia e ela possa fluir de forma livre sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a sociedade que a gente está inserida. Então, saiba que sobre essa injustiça Deus não vai deixar passar batido. Deus tem uma ira. Há uma ira de Deus sobre essas injustiças que estão sendo cometidas. Por isso eu gosto muito de um autor, depois tu lembra o nome dele, que ele falou que nós fomos salvos de Deus e por Deus. Ou seja, eu sou salvo por Deus, mas ele nos salva da própria ira dele. Porque nós... Não, é aquele que é um americano, já lembro o nome dele. E ele fala que a salvação nossa, nós somos salvos de Deus e por Deus. Porque há uma ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quantos são aqui filhos da desobediência? Ninguém, porque nós já fomos salvos por Cristo. Mas sobre os filhos da desobediência, que outrora nós éramos, há uma ira de Deus. Então essa ira está sendo liberada sobre os filhos de quem, gente? Da desobediência. Porque eles detiveram a verdade de Deus pela injustiça, que nós vamos já falar um pouco dessa injustiça. O que tem a ver isso com o nosso compartilhamento sobre homens? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, ou seja, entre esses filhos da desobediência, porque Deus lhes manifestou. E aí manifestou na forma que eu falei, só pela ordem criada já era para todo homem estar adorando a Deus. Eu, como médico, gente, eu nunca vi uma classe de ter tanto pessoas que se dizem ateu, né? Mas é como eu já vi gente dizer que é preciso muita fé para ser ateu, viu? Já viram falar disso? É muita fé para ser um ateu. Porque é ter que encontrar, buscar. E a gente não precisa hoje. Eu até falo, quando as pessoas provam da existência de Deus para mim, eu digo, não, você que tem que provar que Deus não existe. Porque só em olhar isso aqui, ó, eleva os teus olhos, que tu já vai ver que não tem sentido, né? Então eu ouvi uma pessoa falando que, um professor e vários autores dizem que para ser ateu precisa ser fervoroso, ter muita fé, né? Então ele diz aqui, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos pelo quê, irmãos? Pelo meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Não tem um homem que vai chegar adiante. Aí eu vejo muito no nosso meio cristão essa coisa de alguns homens se levantarem, mas irmão Nathaniel, pensa numa tribo lá na África que conhece mais o Pelé, mas nunca viu falar de Jesus Cristo, não tem as coisas. Como não? Não tem como num tribunal Deus condenar essas pessoas. Eu digo, meu irmão, tu não está lá naquele meio, tu já recebeu a revelação específica e
clara de Jesus Cristo. Deixa que Deus vai considerar o que estava. De repente era sol, mas não era o sol que ele queria adorar, era algo mais do que o sol que ele não sabia o nome. Mas tu não está lá, porque a gente tenta fazer essa ponderação muitas vezes para justificar a nossa distância de buscar a Deus como Ele deseja que a gente busque. Então a gente fica, não, mas olha, em região tal nunca chegou, tem aquela janela, quanto? 20? 10, 40. E aí, rapaz, é tanta coisa. Eu digo, sim, meu irmão, vamos orar então para que Deus abra os olhos dele, mas deixa que Deus, que sonda os corações, vá fazer esse julgamento. Para nós, já não era desculpável com a criação. Quanto mais agora que temos a revelação especial que é Jesus Cristo, né? Ou seja, o Deus encarnado, Deus que se revelou, que não fica mais só na criação. Então, esses homens, só pela criação de Deus, já são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ou seja, tendo a criação, que já era suficiente, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram o quê? Nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, esses homens que já são indesculpáveis, eles tinham condição de chegar ao conhecimento do Deus Criador, mas por causa dos seus raciocínios, ou seja, da sua ciência, que não é ciência autêntica, muito mais religião que está por trás. Ó, gente, nem tudo que vocês estão ouvindo, provando, que a ciência provou, primeiro saiba que assim como tem falsas religiões, existe falsa ciência. Religião autêntica e ciência autêntica coexistem. Não tem nenhum problema, porque é Deus que nos deu sabedoria para ser um ser criativo. Como Ele é criativo, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, ciência autêntica, ela nunca militou contra o cristianismo, contra uma religião autêntica, mas elas coexistem. Uma tendo que medir no laboratório, a outra sendo medida na medida da fé. E fé e ciência nunca tiveram incompatibilidade. Agora, quando você vê um grupo chiando muito contra a fé, pode ir atrás que você tem um componente idólatra por trás, uma religiosidade por trás sendo camuflada por uma pretensa ciência. Assim como também a falsa religião combate uma verdadeira ciência. Nós sabemos o tanto que a ciência, a sabedoria é importante, porque Deus mesmo deu condição ao homem, como ser criativo, para fazer um carro, para fazer tantas coisas. E é tão interessante, né? Quando a gente olha os carros com seu design, a gente nunca deixa de pensar, gente, mas que carro lindo, que engenheiros, que arquitetaram, que bolaram isso. Mas quando se fala do maior arquiteto, criador de tudo, o raciocínio inútil desconsidera uma casa. É tanta coisa que a gente olha, diz, não, mas tem um design inteligente, não é possível com a Ferrari, lá no meu prédio tinha uma Ferrari, primeiro o barulho dela chama atenção, quando saiu o vizinho, gente, era todo mundo, do menor ao mais velho, olhando e muita gente dizendo, ouvindo o barulho da Ferrari, mas dizendo, caramba, como que é um projeto bonito, ou seja, há um design por trás, mas na hora que falamos do maior design, é uma resistência total. Por quê? Porque eles, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Por isso que Paulo diz que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E a loucura, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, para a sociedade que não tem. E eu mesmo julguei muito essas coisas quando não conhecia Deus, me inculcando por sábio, né? E mudaram, agora vamos ver agora a espiral, que eu quero parar um pouquinho aqui. Então, com a queda, eles deixaram de adorar como convém. E agora eles fazem o quê? Adoram outra coisa no lugar do Criador. Toda vez que você adora alguma coisa que não é Deus, isso é o quê? Idolatria. Então, idolatria, a base dela é, não adorou o Criador, adora a criação. Qualquer criação onde você foca, reverencia, onde você imputa alguma coisa, alguma verdade que sobrepuje, que entra em conflito com a verdade de Deus, isso é idolatria. E, geralmente nós, evangélicos, temos uma tendência, ou cristãos, temos uma tendência de pensar na idolatria aquela mais estampada, que é a iconolatria, que são as imagens de escultura, né? Seja de barro, seja de ferro, e a gente diz, graças a Deus que eu não me curvo numa idolatria dessa, porque essa é a mais estampada, né?
E toda idolatria, gente, ela é ofensiva, vocês não têm ideia. Por isso a gente vê no Velho Testamento, no Decálogo de Moisés, nos 10 Mandamentos, em toda a história, Deus falando, olha, vocês vão chegar na terra prometida antes lá, mas há povos que são idólatras, vocês não se curvem diante dos seus ídolos, vocês não façam associação com os seus povos, no sentido principalmente de casamentos, né, mistos, né? Porque através do casamento, os falsos deuses viam, os ídolos viam. Então, era algo que a gente percebia claramente em Deus dizendo, não se curvem, não farás para ti imagem de escultura. Então a gente acabou ficando nessa forma mais grosseira que é a imagem de escultura. E será se nós não teríamos outros ídolos que se levantam diante e às vezes a gente está se curvando? Acho que a gente pode ir um pouco mais, não pode? Na idolatria? Então, aqui o autor diz que eles mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem, o quê? Corruptível. Então, o primeiro ponto foi a outra forma de idolatria, que a gente chama de antropolatria, formas humanas para colocar como uma estátua onde você se curvava. Então, se tu pegar as duas civilizações mais antigas, a mesopotâmica e a egípcia, você vai ver que a Mesopotâmia era imagem de homens que era feito e eles se curvavam diante, né, os cidadãos dessa civilização. Já o contexto egípcio, como eram as imagens, os ídolos que eles se curvavam? A imagem de animais, que eles chamam de zoomorfismo, ou seja, formas de animais. Lembra que aí tem os egípcios, diz aí que você vê cachorro, gato, sapo, e a gente vai ver nas pragas do Egito isso, então eles vão botando. Então o primeiro ponto da forma humana, por que eles colocam o retrato à forma humana? Geralmente você vê aquela imagem sendo colocada como o quê? Uma virilidade. Geralmente um homem tinha também a mulher, o corpo expressando e aquela imagem de olhar para cima, ou seja, o homem se curvando disso. Então deixaram a glória de Deus incorruptível e agora colocaram uma coisa perversa, que é a imagem de quê? De homem. Agora, eles vão para outra forma de imagem, que é a forma de animais. Aí Paulo chega aqui, olha. Homem corruptível como aves, né? Primeiro aves. Por que aves? Que Paulo coloca aqui. Porque eles querem uma imagem de aves é o quê? É o céu, né? Ou seja, alcançar a altura. Então vem as aves. Quadrúpedes. Lembra o que foi feito logo depois que o povo saiu do Egito e veio, enquanto Moisés está lá no monte para receber o decálogo, né, os 10 mandamentos, a orientação para que o irmão de Moisés, Arão, cuidasse do povo, fosse mediador, mas quando já houve a notícia de que lá no arraial está sendo construído um quadrúpede, ou seja, um bezerro de ouro, né? Então, o quadrúpede. E depois também os répteis, aquela coisa misteriosa, sorrateira, aí vem na forma de quê? De serpente, e vem, quem for à Índia vai ver isso lá, que vacas e tantos animais, cada tribo daquela, cada grupos vão tendo uma forma de falsos deuses e da idolatria. Eu estou trazendo isso, gente, porque isso aqui é o fundamento do assunto. Poderíamos entrar rápido em idolatria, poderíamos entrar rápido em moralidade sexual, mas isso precisa ser tratado para que a gente não fique só na ponta do iceberg. Entenda de onde é produzido essas coisas. Por isso, agora vem a consequência. Deus entregou tais homens à imundícia. Gente, olha, eu vou usar uma linguagem, desculpa o termo entre aspas, a idolatria é um tapa na face de Deus. Se tem uma coisa que ela é abominável de todas as práticas pecaminosas, se chama idolatria. Porque é tu pegar a imagem de um Deus que tu não conhece, que um Deus que não é matéria, que um Deus que é espírito, e tu querer pegar uma imagem de algo, primeiro que caído, algo inferior, e tentar dizer que aquilo, através dos seus artífices, isso é um Deus, se curve diante dessas coisas. Então, às vezes a gente diz, não, mas no Velho Testamento Deus falou muito mais forte quanto a isso, mas no Novo Testamento parece que não toca tanto em idolatria. Pelo contrário, nós vamos ver que Romanos é escrito o quê? Pelo Espírito Santo usando a vida de Paulo para combater a idolatria, seja ela em Israel, que não tinha uma idolatria à imagem de escultura como a gente tinha no mundo gentílico, né? Mas no mundo gentílico isso ficou muito aflorado. Então, essa idolatria, ela vai ser a causa
de muitas abominações, inclusive a que o Rogério vai tratar, que é a imoralidade sexual, que hoje tem atingido muito a nossa sociedade. Mas não é pouco, não. O mundo ocidental, que eu quero conversar um pouco agora sobre o cenário que nós estamos vivendo enquanto homens, sexo masculino. O que vocês acham do cenário? Esse era o cenário de Paulo, que ele está escrevendo. Se fosse no Egito, alguém escrevendo ia ver tudo isso que está em Romano. O que vocês acham que hoje nós estamos vivendo, que é um desafio para nós vivermos uma vida piedosa, uma vida de justiça conforme Deus, dentro do cenário, como homens agora, né? Ou seja, vocês acham que o mundo que nós vemos e que nós estamos inseridos, ele é idólatra? Pouco ou muito? Muito. Desde a idolatria mais afrontosa, que é essa de esculpir uma imagem do ícone. Agora vamos entrar um pouco mais em outras idolatrias. O que vocês consideram que hoje, para o meio evangélico e cristão, é um ídolo que se levanta e às vezes a gente está meio sonolento, não está desperto para perceber isso e refutar do nosso meio? O que seria hoje um ídolo que a gente de repente vai assimilando? Dinheiro. Então, o que é que Paulo diz? Que a avareza é como o pecado de idolatria. Então, o dinheiro. Pensa o que é ser bem-sucedido hoje no meio evangélico. Não é? O que é ser bem... Vamos pensar aqui. Então, nós vamos começar já vendo que existe uma doutrina da prosperidade que não é essa bíblica, nós não combatemos e nem estamos dizendo aqui que é para rasgar dinheiro. É possível sim lidar como mordomo, como fiel e lidar com isso, ser generosos, usando as coisas de forma apropriada. Mas o que nós estamos falando é uma doutrina, primeiro que ela mostra, ela coloca o homem como centro, né? Deus, ele gira em torno de quê? Desse homem. Mas ele não está orando, mas ele não está jejuando, mas ele não está sendo desmisto, mas tudo está centrado nele. Não há uma glória de fato lá em Deus. Ele tem uma roupagem religiosa e o foco está em quê? No homem. Então nós vamos ter a antropolatria, o humanismo, como chamam, o homem como centro. E na igreja nós temos o quê? Nada vai começando estampado, vem sutilmente, e nos dias de hoje nós estamos tendo o quê? Algo muito semelhante do mundo, só que com uma roupagem cristã. E aí adentra pela porta da frente, pela liderança chamada doutrina ou teologia da prosperidade, que é o homem sendo o centro, ou seja, Deus girando em torno onde esse homem tem que ter aquela conta bancária, ele tem que ter, desde a postura, a gente vê até nos cartazes de encontro, já, olha, tem que ser isso. É uma forma de mostrar alguma coisa a mais que não era necessário, porque parece, então quer dizer que você não pode tirar uma foto boa, vestir uma boa marca, não é isso que a gente está combatendo. É alguma coisa a mais que quem é espiritual discerne uma necessidade de relevância. E a gente vai percebendo isso. Então, podemos concordar que a avareza, ela, que através dessa doutrina que vai consubstanciar essa doutrina e vai consubstanciar essa idolatria, é forte no nosso meio ou não? E como que isso se expressa no nosso meio? Então nós vamos ter o quê? Homens que vão, através dos seus raciocínios, através da sua roupagem, através da sua forma de centralizar neles algo que Deus não pediu, né? E que eles acabam sem dizer, parece que querem uma glória para eles. E a gente não basta ir longe, passa na cidade, a gente vai vendo as disputas, igual os shoppings com seus clientes e fiéis, onde cada um vai entrando nisso e ali geralmente tem um casal que personifica ou uma família que personifica e nós vamos isso. Mas o nosso alvo aqui não é entrar nessa área mais comunitária, mas colocarmos à vista de Deus, que sonda os nossos corações, como nós estamos diante disso. Na verdade, como é que está a nossa vida? Porque aqui há um clamor por uma devoção, né? Homens que se devotam a Deus. Porque não adianta a gente vir com regras dizendo, olha, irmão, passos para você não cometer idolatria ou passos para você não cometer imoralidade sexual. Gente, isso está cheio e não precisa ir ao cristianismo. Tem muitas fontes que estão oferecendo isso, regras, e a gente sabe que às vezes um mês, beleza, daqui a pouco é queda, porque se não houver uma ação de Deus para ir lá no cerne do problema, que é a nossa alma, o nosso coração, não tem como a gente ser livre disso. Nós podemos ter período de abstinência, mas daqui a pouco a gente cai novamente. Há mais outras formas de idolatria que a gente possa identificar, tipos de idolatria no nosso meio, além dessa da avareza ou do materialismo, né? Que está dentro da antropolatria, culto ao corpo. Então nós estamos vendo o quê? Que a Grécia, nós tínhamos isso muito forte, né? Os atletas onde
eles valorizavam muito o quê? Não só a sabedoria, mas também o corpo. E os romanos, como militares, tinham tudo aquilo, né? E a gente pode sim cuidar do nosso corpo, mas entendendo que tem um limite para todas as coisas. Ser de moderado em tudo. Mas o que nós estamos falando é um culto, é uma imagem no espelho, que tudo que não é espelho é feio, né? Ou seja, é o narcisismo, né? Essa coisa do culto, essa coisa da marca, essa coisa que está dentro da própria teologia da prosperidade, onde eu tenho que me apresentar como alguém bem-sucedido, ou seja, no físico, na minha conta bancária, e essas coisas vão somando. Então, culto ao corpo, avareza, o que mais? Status, né? Que está dentro disso, ou seja, que imagem que nós queremos projetar para os outros, né? Ou seja, é Cristo que nós estamos refletindo, ou nós estamos refletindo, queremos Cristo, mas muito mais coisa. Então, essa imagem, gente, você não tem ideia de que como o mundo ocidental, que eu falo muito mais do mundo ocidental porque é um mundo mais democrático, livre, e que a gente vai vendo do primeiro mundo entrando no terceiro mundo em tudo, que todo mundo tem que se vestir igual, todo mundo tem que concorrer com as mesmas coisas, disputar o melhor carro, a melhor roupa, a melhor marca. Ah, tu não foi ainda a viagem à Disney, nada contra, mas parece que começa a ser uma exigência, meu Deus, se eu não realizar isso, e nossos adolescentes vão entrando nessa e a gente não tem parado, primeiro para parar essa gangorra conosco, para que nossos filhos não entrem nela, porque é um caminho que a gente sabe aonde vai dar. Então, status, culto ao corpo, amareza, as redes sociais, que aí vai ter muito, o Roger vai tratar bem dessa parte, desse campo da imoralidade sexual, o que que isso vai? Eu não diria que isso chegue a ser, pode ser uma idolatria, porque de alguma forma compromete a nossa relação com Deus, mas é um meio, né? De repente comprometer e trazer coisas indevidas, inconvenientes, que tirem o nosso foco da adoração e nos torne o quê? Idólatras. E aí, mano, eu queria falar agora para vocês, nós poderíamos agora, Roger, falar muitos tipos de idolatria. Mas eu acho que, na medida que nós formos compartilhando, vai surgindo novos ídolos dos nossos dias. O que não era de uma geração passada é dessa geração agora. Mas eu quero entrar no cerne. Vocês acham que a idolatria é neutra? Irmão, ela não vai produzir efeito. Ou vocês acham que ela tem um efeito, ela opera do mesmo jeito que Deus, a adoração opera, a adoração genuína, ou a idolatria, olha, ela é um ícone que está ali, a pessoa, ou ela tem efeito sobre o ser que se dobra diante dela? Ou não, eu quero só saber. Pronto, igual. Então os salmos são, e vários textos do Velho Testamento, você se torna semelhante àquilo que você adora. Se você adora Cristo, você vai se tornando o quê? Semelhante a Cristo. Se você adora aquilo que não é Cristo, aquilo que não é Deus ou criação, você vai, mais cedo ou mais tarde, progressivamente se tornando o quê? Como aquilo. Aí vem a pergunta, mas como, meu irmão, eu me torno como um bezerro, como um touro? Não é no sentido literal. Pode até se tornar, né? Na Índia tem casos sérios de pessoas que andam e se tornam. Diz que lá é uma coisa assustadora. Eu não vi ainda, se vocês tiverem casos de alguém se tornar como objeto da sua adoração, mas vamos pensar, tendo ouvidos, não ouve, olhos não veem, boca não fala, pés, mas não tem mobilidade, precisa de pessoas para mobilizar. Vamos pensar isso do ponto de vista espiritual de uma pessoa que se dobra. Ela consegue enxergar espiritualmente? Não, ela cega, a idolatria cega. Você tem escamas, você não consegue enxergar. Você ouve, não consegue ouvir espiritualmente. Você não consegue se mobilizar mobilidade na direção de Cristo. Ela te imobiliza, ela te paralisa. Então, a idolatria, gente, ela não é neutra. Eu vejo muita gente dizendo, não, o dinheiro é apenas uma moeda, é papel, não tem efeito. Engana quem diz isso. Por isso que Jesus usa lá no Sermão do Monte, quando ele diz que nós não podemos adorar esses dois senhores. Ou adora um, ou adora o outro. Porque não há como coexistir com a mesma intensidade, com a mesma energia. Você vai ter que escolher, fazer a escolha de um, porque eles requerem energia, eles requerem dedicação. Ou a Mamon, que é a tradução, ou a Cristo. E a gente sabe o efeito de Mamon. Então, quando ele está falando, não é o dinheiro, aquela moeda. Quanto vale R$10? Não, o Banco Central diz que vale 10, dá para comprar isso. É algo por trás, há um espírito que age, ou nós pegamos esse dinheiro
e o fazemos servos, como mordomos, ou esse dinheiro vai se levantar através de um espírito que está por trás dele e levar toda uma nação ou pessoas cativas. Então o dinheiro ele tem que ser servo, a serviço do povo de Deus, mas ele jamais pode se tornar o quê? Senhor e agente escravo ou servo, como a sociedade vê hoje, como a gente acabou de comentar. Então, concorda comigo que a idolatria, ela opera, ela tem um efeito sobre a personalidade, sobre as ações humanas? Você se torna como aquilo que você adora. E é só uma questão de tempo. Então, quando você olha São Paulo, a maior idolatria lá, como é que é o nome lá? De Aparecida, Círio de Nazaré em Belém, eu morei 3 anos. Gente, é uma coisa louca. Se vocês olharem o Círio de Nazaré e olhar aquela corda que é agarrada, as pessoas que cumpriram a promessa e diz que te receberam da parte de Nossa Senhora de Nazaré a resposta, é algo que morre de 6 a 10 pessoas todo o Círio de Nazaré e não é divulgado. É algo que as pessoas, tu vê o sangue descendo ali. Tem gente que vem de Ananideu, a cidade do Pará, de joelho, há meses antes, indo naquela direção. E o povo de Deus agora escolheu uma estratégia de construir tendas para dar água mineral e a água da vida para o libertar. Jesus te ama e muitos desistem e agora abrem seus olhos espirituais para entender que não podem se ajoelhar diante daquelas coisas corruptíveis. E eu morei em Belém, a corda do Círio de Nazaré, ela fica nos shoppings que são disputados. Um mês e meio antes, numa redoma de vidro, e pessoas, eu via no shopping, na Praça da Alimentação, as pessoas tocando e aquela corda guardada ali. O que é o Círio? O Círio de Nazaré é a procissão, Nossa Senhora de Nazaré, aí chama o Círio de Nazaré, uns pescadores que encontraram a imagem, aí vem toda a história. É uma Aparecida em São Paulo, só que lá em Belém. Agora, por isso que eu quero, agora eu estou dando esse pano de fundo. Eu estou trazendo esse substrato aqui, esse fundamento que o Roger vai trazer. Gente, a idolatria, ela cega, ela torna surda, ela emudece, ela imobiliza. E essas pessoas, nós temos que clamar, porque somente a ação do Espírito Santo, da pregação, o poder do Evangelho que ele diz aqui, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Somente esse poder pode arrancar do coração dessas pessoas a idolatria. Elas não são desculpáveis diante de Deus. Mas nossa luta não é contra essas pessoas, mas contra o espírito. O principado da idolatria que está ali. Então é oração. Paulo, quando chega em Éfeso, o que é que ele encontra em Éfeso? A deusa, entre aspas, Diana, rainha dos céus, onde, quantas horas, Roger, eles clamavam? Depois ficaram 2 horas. Ininterruptas. Eu lembrei um dia desse de um jogo do Flamengo, que eu sou fluminense, mas, rapaz, aquele Maracanã, Roger, aquele grito que eu digo, Roger, Flusão hoje não resiste um negócio desse. As pessoas naquele grito, gente, pensa 2 horas ininterruptas, Diana. E aí pergunta se Paulo vai entrar por terra, no sentido estratégico. Ele começa agora o quê? Fazer intercessão. A nível de quê? De batalha espiritual para quê? Porque é isso, a ação vem de cima. E tu precisa fazer o quê? Vai entrando por terra, mas vai orando para diminuindo a força daquela operação maligna, através de quê? Do espírito de idolatria. Quando a gente pensa nessa questão da idolatria, né, que a gente precisa pensar na operação disso aí, né? Por exemplo, a gente falou aqui algumas situações da questão do ícone, essas situações que são devoções a esses ícones. Mas nós citamos aqui alguns casos, algumas situações que não tem ícone, como foi o dinheiro, o status. E aí, quando a gente olha isso, há um poder por trás disso. Na verdade, isso aí são só manifestações. Perfeito. A idolatria ela é mais profunda. Ou seja, há um espírito deste século, de cada século, há um espírito que cega atuando, o entendimento. E quando a gente, por exemplo, pega a questão que o Nathaniel citou de Diana, embora tivesse ali uma deusa, né, representada por uma figura, um ícone, mas tinha um espírito atuando que fazia com que as pessoas ficassem cegas e não vissem. Primeiro, que aquilo ali era contrário àquilo que Deus queria, o propósito eterno de Deus, né, de ter o homem e a mulher voltados e focados nele. Segundo, havia esse espírito que cegava as pessoas também daquilo que produzia, ou seja, a questão da economia. Então há poderes por trás. Por trás. Poderes. Não então, subestima. quando a gente vê
né, Jesus falando Deus e Mamon, o Mamon aí está por trás dessas questões todas. Ou seja, o ser humano às vezes está adorando o ícone, mas tem um Mamon ali regendo aquela situação, ou seja, a questão econômica. E aí a gente vem para a igreja, para nós. Ou seja, cada um de nós aqui, se a gente for pensar na questão de como a idolatria ela trabalha nas nossas vidas. A gente falou aqui uma situação status. Ou seja, suga ou não suga a nossa energia a manutenção do nosso status, a manutenção do nosso padrão social, a manutenção da nossa vida com as pessoas, a manutenção daquilo que a gente tem que viver. Eu tenho que mostrar alguma coisa para os outros. Não parece que não é consciente. Às vezes você já cresceu ali, não sei de cada família aqui, né? Cada um veio de uma família, às vezes você já nasceu numa família boa, então parece que você tem que ir mais longe, parece que você agora tem que estudar. Eu não posso fazer o curso, né, que eu quero, que eu gostaria para poder servir a Deus, mas eu tenho que fazer um curso que me dê condições de ganhar melhor, que projete um status também. Que projete um status. E aí você não se realiza nem numa coisa nem em outra, mas o dinheiro acaba te empurrando. E aí traz para a igreja, quando a gente fala... Assim, acho que eu vejo hoje, dentro quando sair, nós não entramos aqui, mas que eu vejo hoje para nós, cristãos, a idolatria que a gente tem é dentro da nossa casa. Eu não diria nem que está com essas externas aí, que elas existem também. Família. Alguém que tem a esposa ou esposo, que é essa idolatria, que na verdade a idolatria é algo que substitui Deus. A relação com Deus. E principalmente nossos filhos. Nós também hoje idolatramos nossos filhos. Se eu tiver um irmão aqui e o filho dele estiver no olho das escadas, se você for lá e mandar ele descer, o irmão já zanga com você. Por que não? Porque você falou isso pro meu filho. E, inclusive, então, assim, a gente tem essa coisa. Esqueci o teu nome. Oberlin. Então, assim, a gente tem hoje uma questão com o filho que é tanto assim, por exemplo, nós estamos aqui num encontro de homens. Quem é mais importante? É a minha esposa ou os meus filhos? Nós sabemos que é a minha esposa. Eu tenho uma aliança com ela. Primeiro ministério, isso mesmo. Mas você hoje vê dentro da igreja a gente batendo o peito. Não, mexeu com meu filho, mexeu comigo, se eu quer dizer, pode eu mandar esse marido embora daqui da minha casa, mas meu filho não mexe. Então, assim, a gente criou uma idolatria hoje dentro de casa que tá algo assim que... A gente chama isso aí, que os países da Europa têm muito esse foco, a Alemanha principalmente, chama de pedocentrismo. Ou seja, a criança é o centro, que a gente poderia chamar de pedolatria, ou seja, uma idolatria ao filho, que na medida, quando a gente voltar agora para os pontos práticos, o homem da casa, nós queremos focar esse aspecto para aqueles que são casados e têm filhos, também tocando aspectos que são concernentes mais àqueles que ainda... Ele, não, é o Renato, não, é casado já. É eles dois, o Matheus e o Renato. E, pode falar, Roger. Então essa questão da idolatria, ou seja, a nossa busca, onde suga, né? E, por exemplo, quando a gente está falando da questão da idolatria dos filhos, ou seja, os próprios pais, às vezes, se matando para poder dar uma condição aos filhos. Ou seja, eu quero fazer aquilo que não foi feito, porque eu não fizeram por mim, eu vou fazer para os meus filhos. Ou seja, colocando o centro, quando o centro, na verdade, é Deus. E isso, quando a gente pensa no Evangelho, a própria progressão do Evangelho. Porque nossos recursos estão indo para onde? Como você falou, né? Se é a família, se é o centro, estão indo para continuar mantendo aquele núcleo. Quando nós poderíamos também, não é que não vai deixar a nossa família desabrigada ali, mas nós poderíamos muito mais, equilibrar fazer muito isso, mais, com equilíbrio, reverter tanto a nossa energia em termos de tempo, porque aí envolve, para ganhar mais precisa trabalho, precisa muita coisa, né? Envolvimento. Então o nosso tempo, que às vezes é deixado de nós nos envolvermos com as coisas de Deus, com as coisas do ministério, como também nossos recursos financeiros. Então quando a gente fala de idolatria, não está longe, está dentro, pertinho, né? E o que o Roger está colocando, gente, principalmente na área de mordomia no sentido financeiro, porque todos os cuidados com a esposa, com o filho é mordomia, mas o que eu percebo hoje, e eu acredito que no nosso meio a gente está diminuindo a força, é qualquer situação que pegue, que fique no vermelho a conta, ou aconteça algo, é logo, meu irmão, tu não está sendo fiel no dízimo. Olha, gente, isso não é... O homem da casa, segundo Deus, não pode ter essa perspectiva. Não estou tirando o valor da fidelidade, mas nossa visão cristã, o Novo Testamento, nos resgata. Não é nessa medida que a gente vai ficar, Deus, olha, eu fui infiel, então... Sabe essa coisa lá de Malaquias, tem valor, não estou tirando, mas na nova aliança é muito mais amplo do que isso. Sabe essa coisa, olha, eu estou passando por isso, minha conta está vermelha por isso, mas, ou seja, às vezes está uma conta boa, está tudo, e você vai deixando passar uma série de coisas que você vai deixando, engolindo, mas na hora que fica o vermelho na conta, parece que é o sintoma ou é o sinal que o crente...
Ai, rapaz, a infidelidade, meu irmão, tu tá sendo infiel nisso. Ou seja, não teve tempo com o filho, não teve tempo de qualidade com isso, não se entregou ao ministério, ninguém julgava através disso. Mas esse sinal geralmente serve de parâmetro. Eu quero dizer que a gente tem que olhar mais amplo. Então, olha só, se a idolatria, Júnior, ela tem um efeito de nos cegar, de nos tornar mudo, de nos imobilizar, ela não fica só o efeito conosco. Tem consequência sobre toda uma casa. Que casa é o que eu estou falando? Lembra? Aquelas relações próximas ou um pouquinho imediatas. Não fica só em você. Aqui teve uma consequência dos Gebeonitas que atingiu uma nação inteira. O caso daquele que tu falou lá de Acã, a capa de Acã, uma ação isolada e de repente toda uma nação paga. Então não fica, gente. O efeito vem sobre uma congregação, sobre uma família. Então, quando a gente está falando da idolatria, dessas formas, ela tem um efeito, ela opera, e ela causa efeito não só em mim, homem, o masculino, o sacerdote da casa, o ministro da casa, o marido, o pai, mas isso vai atingir também todo o quê? Um oikos, todo um grupo de pessoas que estão relacionadas conosco. Então, eu tenho assim, meus olhos se abriram muito meditando sobre idolatria, porque a gente às vezes está... Sabe aquela coisa passiva? E eu tenho visto hoje até a igreja evangélica conviver mais agora com a idolatria. Eu não vejo mais a gente tá se batendo muito na questão de homossexual, de perversão sexual, e parece que a idolatria de uma geração atrás, que os irmãos faziam, sabe, consagrações para militar contra aquele principado de uma cidade, de um estado, nós enfraquecemos. É como se a gente tivesse, olha, vamos levar... Está aí tudo, eu vejo às vezes até dentro da igreja, não, meu irmão, o importante que está ali, mas ela está buscando é Jesus, ela está fazendo isso, e tem uns que dizem, olha, todos os caminhos, né, levam a Deus, de fato levam, porque todo joelho vai se dobrar diante dele, mas uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, mas o que a gente precisa fazer, mas não é combater pessoas, mas entender que há um espírito agindo por trás. Então, quando você vê um irmão indo ao computador, como ele até colocou, é o irmão Vitor. O irmão Vitor colocou as mídias sociais, né? Ou seja, o tempo que é gasto. Mas antes, para mim, ali é um sintoma de algo que está acontecendo antes. Ou seja, o que nós nos devotamos para poder chegar àquele ponto? Porque a gente pensa que surge do nada, né? Não, tem todo um trabalho que a gente vai percebendo, sair da nossa posição, sabe? Quando a gente olha a queda de Adão e Eva, o que foi que eles fizeram? Saíram da posição espiritual deles. Adão, Eva, e assim todos nós. Então, às vezes, nós estamos muito bem na vida espiritual, dedicados, e de repente começa uma área, a gente, não, eu não vou mais abrir minha casa, meu irmão está isso, e a gente vai encontrando várias coisas. É claro que com isso a gente tem que ter bom senso. Eu já tive situação que eu casados para sempre. Eu nunca liderei 2 no ano, porque o casados... O Everton sabe bem disso e outros que lideraram. Parece que vai bem, hein, Roger? Daqui a pouco, quando a gente olha, meu amigo, é guerra e a gente se envolve em orar, vai na casa do casal. Então eu gosto de ministrar um semestre e o outro deixava para um crawl, ou às vezes ficava sem, porque a gente tem que ter esse cuidado para não cair também num ídolo que a gente não percebe, que é o ativismo ministerial. O que é ativismo? Uma religiosidade mais fazer do que ser. E a gente tem que ter, né, Roger, esse equilíbrio de dizer, Deus, eu não estou lendo Bíblia, mas eu estou vivendo ainda do pouco que eu estudei há 3 anos atrás, e às vezes está servindo na igreja. Mas não é isso, às vezes não se pergunta, Deus, qual é a mensagem que tu quer que eu compartilhe nessa célula? Não, eu vou lá no meu arquivo, deixa eu pegar. Tem validade, gente, tem, mas eu tenho muito medo da gente estar fazendo as coisas no automático. E o Deus, a presença dele de fora, e a gente vai fazendo as atividades, porque a gente se torna especialista em mensagens, e até aquelas jogadinhas que a gente faz para tocar um público que está nos ouvindo. A gente adquire uma forma de operar as coisas de Deus, né? Lembra do filho de Ali, né? Que levava o fogo estranho à presença de Deus, né? E tem mensagem falando disso, que às vezes a gente está levando tanto fogo estranho e nem mais se apercebe desse fogo. Arão, né? Os filhos de Arão que foram, lembra? Os 2 consumidos ali. Por quê? Porque você vai no automático. É um chamado a nós homens hoje de entendermos. Não adianta a gente tentar enganar ou tentar passar uma imagem para aqueles que estão à nossa volta se algo no nosso coração não estiver acontecendo. Então, gente, voltando ao ponto nosso, não subestime a idolatria, seja ela das mais variados tipos, porque ela é a base. A gente podia vir aqui com fórmulas,
sabe? Não faça isso, lava aquela lista. Eu fico vendo, essas coisas não têm efeito sobre a idolatria, sobre a sensualidade. Mas quando você entende o cerne, o problema, e você diz, meu Deus, eu estou começando a identificar na minha área alguns ídolos que estão começando a suscitar, a se levantar na minha vida. Eu preciso matar esse ídolo para que Jesus, que é realmente de fato não o ídolo, mas o único Deus, possa ser entronizado na minha vida. Então, essa parte aqui, ó, deixando mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança disso. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Aí eu pergunto para vocês, será se Deus nos entrega na medida que nós estamos entregando a nossa mente, nosso coração a outras coisas que não Ele? Será se tem um momento que Deus tira o abraço? Será se tem um momento que Deus respeita nossa corrida insensata na direção de algo que Ele já vem dizendo pelo Espírito Santo, não vai, olha, tu está me entristecendo com isso, e a gente sabe quando a gente comete algo que está errado. Não tem esse cristão que me diga que caiu num precipício, numa área espiritual, porque foi surpreendido. Gente, nós andamos próximos aos abismos, olhamos às vezes, damos aquelas olhadelas e saímos de uma área de segurança e começamos, mais dias menos dias, andando numa área que oferece o quê? Risco, numa velocidade que impõe risco. E olha, gente, nós saímos da condição de escravos. Éramos escravos, nós somos hoje livres. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi o tema do nosso encontro regional de jovens. Então, saindo da idolatria, gente, que nós não estamos mais, nós temos um Deus que a gente cultua, não permitam, porque se a gente não ouvir a voz do Espírito, e ela é audível, gente, Deus cuida, Ele fala. Por isso não tem ninguém que caiu dizer, meu irmão, eu fui... Não, tem algo que a gente começa a nutrir, tem algo que a gente começa a dar vazão, que era isso aqui, e vai tomando uma dimensão que daqui a pouco vem essas práticas sexuais perversas que o Roger vai tratar. Então eu queria que vocês, nessa parte da idolatria, entendessem que a idolatria ela é o fundamento de toda essa espiral decadente, que vai ser imoralidade sexual, Roger vai tratar de vários tipos, a gente vai tratar muito sobre a questão do homossexualismo, como a igreja hoje, como nós estamos interagindo, desde a infidelidade conjugal, o homossexualismo, as perversões que nós estamos vendo aí. Porque a queda produziu isso. E nessa questão mesmo, né, quando o irmão tocou na questão dos ídolos, né, nessa questão da música e de várias outras coisas, a gente percebe como que isso tem sido alimentado, ou seja, e isso aí não é de hoje, a gente pensa assim, hoje, mas existia uma filosofia na própria Grécia onde eles definiam o homem como a medida de todas as coisas. Então quando fala aqui que adoravam segundo a semelhança do homem, ou seja, hoje, o centro é o homem, o ser humano. Aquilo eu vou buscar tudo que me traz prazer. O centro, a medida de todas as coisas é o homem, é o ser humano. Então, se eu sou a medida de todas as coisas, acabou. E aí vem a espiral decadente, como o Nathaniel está falando. Ou seja, se a gente entender isso, a maneira como as pessoas estão vivendo, como o mundo está vivendo hoje, é resultado, é consequência da relação com o Criador. Então isso aí, a gente percebe a causa, né? Então se a gente desfocou e colocou o centro em outro local, nossos olhos em outro local, gerou uma causa. E essa causa tem consequência. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a depravação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, né? Que aí no caso é a idolatria, adorar e servir as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. A gente pensa que, assim, olhando hoje, nós estamos chocados, eu não sei vocês, mas nós estamos chocados. Cada dia que a gente liga a televisão, vê um programa, meu filho de adolescente estava vendo uma série assim, aparentemente inocente.
daqui a pouco vira um negócio, dá lá mulher com mulher, e aí fala, peraí, uma sériezinha de adolescente, de garoto, daqui a pouco você está lá propaganda homossexual. Hoje as novelas, televisão, qualquer horário, jornalismo, ou seja, as pessoas estão assumindo. E isso, ao mesmo tempo que o choque, parece que anestesia também. Ou seja, de um lado a gente se choca, mas daqui a pouco você já está desarmado. É assim mesmo. É assim mesmo com a idolatria, é assim mesmo também. Então, isso a gente precisa estar atento, porque é o Deus do século operando. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Que a gente vai anestesiando de forma que vai ser natural e se torna natural no nosso meio. Ou seja, a gente deixa de confrontar o pecado, deixa de ir, né, e trabalhar os detalhes das coisas. Então, quando fala aqui da questão da perversão sexual, vai entrando gradativo, vai entrando de forma gradativa e vai acontecendo mesmo. Então, Paulo aqui está falando, né, nessa primeira parte, aos gentios. Ou seja, Paulo está mostrando como é que os gentios vivem. Ele está escrevendo a carta aos Romanos. Depois ele vai falar que os judeus também são indesculpáveis. Se os gentios são, os judeus mais ainda, porque os gentios ainda não tinham a lei. Não tinham ainda a lei. Eles tinham a revelação especial, geral, a criação, mas eles não tinham a lei. Agora, vocês, judeus, vocês têm a lei, mas não cumprem também. Então, e aí está todo mundo igual, ou seja, todo mundo debaixo das mesmas coisas. E se pensar hoje nós, que temos a lei, né, temos a criação, temos a revelação especial, já temos o Evangelho. Como que a gente está julgando? Como a gente está vendo hoje essas coisas na igreja? Ou seja, a idolatria. Como é que está o nosso coração na em relação... nossa casa, viu, gente? Igreja é a nossa casa. Né, em relação ao Deus. Como é que está a nossa vida, a nossa devoção, nosso relacionamento com Deus? Que é o principal. Que isso vai evitar as outras causas, né? Vai evitar as consequências, os resultados. Esse relacionamento nosso com Deus. Só a gente precisa pensar nisso. Que às vezes a gente quer atacar os problemas, né? Por isso que a gente falou aqui, tocou em situações, para a gente identificar a causa, entender. Mas o principal é relacionamento com Deus. Que a gente vai trabalhar hoje à tarde, nossa devoção, na nossa espiritualidade. De oração, porque é isso que vai fazer com que essas perversões comecem a ser extirpadas, comecem a ser realmente, de fato, confrontadas em nosso meio. Amém. Não é? Vai depender da presença de Deus na nossa vida, vai depender de como nós estamos trabalhando a nossa centralidade em Cristo, para que realmente essas perversões não entrem. Então Paulo está falando aqui, mostrando como é que é sutil, como é que isso entra, e como é que Deus permite. Olha, já que você não me adora, vivam do jeito que vocês querem. E quando vê, um abismo chama ao outro. E aí Paulo fala aqui em Romanos, né? A depravação do corpo entre si. Lá em 1 Coríntios, agora ele está falando aqui, fazendo uma introdução da teologia dele para a igreja. Mas aqui em Coríntios, ele está corrigindo um erro. Está trabalhando a questão da correção em 1 Coríntios 6. E ele trabalha esses mesmos pecados, ou seja, aquilo que ele está trabalhando em Romanos como embasamento para que eles pudessem viver uma vida mostrando que todos estariam debaixo do pecado, mas por causa de Cristo agora nós fomos libertos, e em Romanos ele trabalha essa visão. Em Coríntios, ele trabalha a confrontação, porque eles já eram libertos, já haviam saído do mundo, mas agora estavam novamente vivendo como se fosse do mundo. Que pode ser o nosso caso. E é isso que é o problema nosso. Que é o caso das igrejas que nós estamos encontrando hoje. E aí aqui no capítulo 6, né, no final, a partir do 9, olha só o que Paulo diz. Primeiro ele começa tratando a questão de queixa, né, tal. Depois ele entra exatamente nesses problemas. Então Paulo aqui em Coríntios, ele está respondendo a perguntas. E aí ele começa a falar da preocupação dele. Olha, eu já estou preocupado aí com a relação de vocês, uns com os outros, porque o irmão que está levando o julgamento do outro irmão e tal. E a forma que vocês estão vivendo. E aí entra uma outra questão de vida, né? E Paulo fala dessa injustiça, dos prejuízos, dos problemas que estavam causando. Aí ele fala assim, no 6:9, 1 Coríntios 6:9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Então, né, os injustos, aqueles que estão cometendo essas injustiças, que foram lidos também por Nataniel, né? Não se deixem enganar. Aí Paulo agora entra nas questões dos pecados. Ou seja, para a igreja, ele não está falando aqui para fora. Paulo está falando para nós. Essa carta foi escrita lá diretamente, primeiramente, mas é uma carta que foi inspirada por Deus e é para a igreja hoje. Então Paulo fala, não se deixem enganar, nem imorais, né, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, aí aqui passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, né?
o amor ao dinheiro, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, ou seja, Paulo está falando, vocês já foram assim no passado, eram gentios, vocês foram resgatados, vocês viveram desse jeito, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, nós fomos santificados, fomos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. E aí o que está acontecendo agora com vocês? Ou conosco? Paulo está dizendo lá, o que está acontecendo agora com vocês? E aí eu diria, o que está acontecendo agora conosco? E aí vem a frase, tudo me é permitido. A relativização das coisas. Tudo se tornou relativo. Não é? O homem com a medida de todas as coisas. A centralidade em nós, o que forma? Relativização das coisas. Então a gente começa a dizer, tudo me é permitido. É a frase que eles estavam usando. Mas nem tudo convém. Aí é Paulo combatendo. Não, vocês dizem, tudo me é permitido. Eu quero dizer para vocês, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido. É a frase que vocês usam. Mas eu não deixarei que nada me domine. E aí Paulo vai. Os alimentos foram feitos para o estômago, assim como o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para... Aí Paulo vai tratar a questão. O corpo, porém, não é para a imoralidade. O corpo, porém, não é para a imoralidade. Por quê? E aí nós vamos ver como é que essa relação da idolatria com a imoralidade, como é que está próximo. Né? A questão dos pecados sexuais. Olha só como é que está próximo. Mas para o Senhor, o corpo não é para idolatria. Opa, para idolatria ou para imoralidade? A gente está dizendo a mesma coisa. O corpo não é para a imoralidade. Por quê? Porque o corpo é para o Senhor. Está vendo a centralidade? Então, quando a gente oferece o nosso corpo a qualquer outra atividade que não para o Senhor, nós caímos na imoralidade ou na idolatria, não é? Mas para o Senhor. E também, né, para o Senhor. Assim como o Senhor é para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta. Então Paulo está dando aqui um aspecto prático dessa imoralidade. Ou seja, homens, né, naquele tempo principalmente, se prostituindo. Porque naquele tempo, não sei assim, como é que é a visão de cada um em termos de contexto, as religiões, ou seja, aqueles coríntios, eles foram salvos do mundo. E nessa salvação, eles também abandonaram a religião inicial deles, as religiões que eles serviam. E nessas religiões que eles serviam, uma forma de servir era a prostituição. As deusas, que a gente chama as deusas, e as prostitutas cultuais. Estava lá a deusa Diana em Éfeso. E aí tinha as prostitutas, as sacerdotisas, que tinham, os homens iam para lá, tinham as relações, porque aquilo era uma forma de adoração. As orgias, né? Então tudo isso estava misturado, por isso era muito próximo, né? A idolatria com a imoralidade, era muito próximo. Ou seja, ia adorar outros deuses e se prostituía com as sacerdotisas. Ou com aqueles homens também, né? Todo mundo ali no mesmo patamar, na mesma visão. Então Paulo fala, vocês já foram tirados disso. Vocês já foram santificados, vocês já foram separados. Vocês não sabem que seus corpos agora são membros de Cristo? E aí eu vou unir meu corpo com uma prostituta? Ou vou me oferecer? Pode não ser que eu me una o corpo, mas a mente, no caso das mídias sociais, vou agora permitir que a minha mente se deixe levar pela pornografia? Qualquer tipo de pornografia? Vou deixar agora minha mente, e daqui a pouco vai meu corpo também junto, para se deixar levar por todas essas imundícias que estão aí, né? Que a gente está vendo. Quando você vê já as ofertas tremendas, terríveis que a gente está percebendo no mundo. E o que começa, gente? Com os nossos filhinhos, não sei com cada um de vocês, mas a criançada, pequenininha já. Nós vamos tratar essa parte, como lidar com essas coisas dentro do contexto da mulher. Sendo atacadas, crianças de 4, 5 anos, 6 anos, já com pornografia. Né? Às vezes entrou ali, a família entra por alguém, mas infelizmente está... Porque a criança tem acesso ao seu tablet, tem acesso ao celular, né? A criança de 2 anos já tem, né? A criança já sabe tudinho, os dedinhos dela vai certinho, né? Ela sabe mais do que a gente. Eu tenho um filho lá que eu falo, filho, me ajuda aqui, porque eu não sei mexer nisso aqui. Ele sabe onde está cada coisa, né? Então a gente precisa ter um cuidado. As mídias, como é que a tecnologia, como é que isso está acontecendo hoje. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela?
Ou seja, nossa mente, nosso coração, seja como for. Jesus falou, somente olhar, né? Somente o olhar. À tarde nós vamos trabalhar isso, né? Aliança com os olhos. Aqueles que estiveram no Encontro Nacional ouviram essa palavra, nós hoje vamos estar novamente compartilhando isso. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Estão vendo? A imoralidade, a união, né? Eu me deixar levar pela imoralidade, ou eu me oferecer ao Senhor. Eu me deixar levar para a idolatria, ou eu me oferecer ao Senhor. Ou seja, centrar minha vida. São dois pecados que estão perto demais. Deixei de centrar minha vida em Deus, é idolatria, e vai me levar aos pecados e às perversões sexuais. Mais cedo ou mais tarde, meu casamento vai se abalar se nós somos casados. Solteiros. Mais cedo ou mais tarde, a minha vida de castidade, de santidade. Eu estou aqui na igreja, devo ser santo, devo me guardar. Mas estou me guardando? Como é que está hoje? Hoje, se a gente for pegar as estatísticas, fora da igreja ou dentro, tanto moças como rapazes... Muito parecido, né? Estatística. No mundo, vamos dizer lá, 60%, 70% das moças casam já tendo tido relação sexual. Né? Moças e rapazes. Dentro da igreja, não, é a mesma coisa quase. 60%, 70% dos moços dentro da igreja também estão casam, mas já tiveram relações sexuais. Mesmo tendo crescido na igreja, mesmo tendo sido criados ali. Então isso é seríssimo. É seríssimo. O padrão de Deus para a nossa vida é algo extraordinário, que nós precisamos nos apropriar disso. Né? Graças a Deus, Deus tem levantado movimentos, né? Movimentos entre rapazes, entre moças, entre homens. Não, mas nós como pais, nós vamos ver isso, o homem da casa, a autoridade que Deus colocou nas nossas mãos, para a gente poder realmente combater. Às vezes não é fácil. Eu tenho meu filho já de 22, 23 anos, que ele vai fazer as escolhas dele. Mas eu preciso falar, filho, mantenha sua mente e seu coração puro. Puros diante de Deus. Deus quer isso para você. Né? No seu namoro, meu filho lá de 18 anos começando agora um relacionamento, filho, o que Deus quer santidade. Como é que está o relacionamento de vocês? Vocês oram? Né? Vocês estão buscando a Deus? Vocês estão se guardando? Evita os toques, não evita excesso, não tem como dizer um limite para você andar nele, mas uma coisa é certa, tem como dizer como se afastar desse precipício. Que é isso que a gente fala. Você andando aqui muito perto, uma hora você pode cair. Então não arrisque não, fique longe. Qual é o princípio disso? Buscar a Deus, colocar o coração de vocês em Deus. Quando estiver junto, ore, busque o Senhor, que Deus ele vai falando no coração de vocês. Olha, isso aqui não está bom, isso aqui não é, e por aí vai. Não só fechar aqui esse texto aqui, né? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam, olha só o que Paulo está falando. Ou seja, está falando para a igreja. Fujam da imoralidade. Fujam da imoralidade. Qualquer tipo de imoralidade sexual, né? Seja em que circunstância, somente veja, só fujam. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Duas dignidades que Deus deu, Deus criou, né? Duas coisas e ele colocou dignidade. A primeira foi a vida. Não tem nada, a vida é um valor absoluto. A dignidade da vida. E hoje, o que aconteceu por causa da queda? A banalização. Logo, ali no Éden já houve, né, o primeiro assassinato ali pertinho, né, dos primeiros, dos pais ali. E aí a vida se tornou banal. E a outra é o sexo. O sexo é poderoso. Deus colocou poder no sexo. Através do sexo, na reprodução, você traz nova vida. Não é? E aí Satanás, o que ele faz? Perverte. Algo extraordinário. Para isso Deus colocou prazer. Não é? Algo maravilhoso. E aí vem as perversões diversas. Para que a gente não experimente a plenitude daquilo que Deus deu. Ou seja, maravilhoso o homem se unir a uma mulher. Algo extraordinário. Macho e fêmea criou para que eles tivessem uma união. Ali, algo extraordinário. O que a gente tem? As perversões. E nessa parte do poder do sexo que Deus criou e destinou para o matrimônio, olha como Satanás faz. Ele, do jeito que ele falsifica a adoração através da idolatria, ele também falsifica as expressões de sexualidade. Ou seja, ele bota a ideia de que o sexo foi a causa da queda no pecado original ali, do pecado adâmico. Eu mesmo cresci tendo uma visão de que o sexo é imundo. Eu digo, um dia eu vou querer esse negócio, mas a visão da minha família, que é de uma igreja mais tradicional, que a gente não podia, e sempre com uma visão, meus pais nunca disseram que foi o diabo que criou o sexo, mas pelo jeito deles reagirem, e quando a gente via alguém beijando na novela,
tudo botava a mão na cara. A ideia que a gente tinha é que o diabo foi que criou o sexo. E a maçã mordida, que simbolizava o fruto proibido, como os motéis colocam. Então você vê que o diabo, através de homens com perversos raciocínios, deturpa. Ou seja, a gente vai crescendo e tendo uma visão de que o sexo, que é algo maravilhoso, o presente de Deus para o matrimônio, com finalidade de reprodução, mas também de recreação, de obter prazer, não, foi o diabo que fez. Se não diz, mas é pecado. Então, assim, olha, como que o diabo é sujo mesmo, né? É terrível. Acaso não sabe que o corpo de vocês agora vem dando a destinação correta, não? Por que não? Por que nós não podemos nos prostituir, nos entregar à imoralidade, à fornicação? Por que da castidade? Né? Porque o nosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo. Os templos aqui do Espírito Nós somos Santo. templo, habitação de Deus. Deus precisa e deve habitar numa casa limpa. Não é? Lá em Apocalipse, Jesus bate na porta. Porque a casa provavelmente estava fechada para ele, porque provavelmente estava suja. Eis que estou à porta e bato. Né? Abra a porta, eu vou entrar e vou ajudar você a fazer a limpeza. Você não tem condições de limpar sozinho. Me deixa entrar, não, mas eu aqui não, aqui está sujo demais. Não, deixa que eu entre, deixa eu entrar. Deixa eu fazer morada, deixa eu realmente... Eu vou pegar a vassoura junto com você, nós vamos entrar em todos os cômodos. Porque eu quero fazer essa limpeza. Porque eu quero habitar, eu quero cear com você, eu quero habitar em você. Tua vida é santuário. Então nós, o nosso corpo, nós não vamos nos entregar à imoralidade, a qualquer tipo de pecado sexual. Por quê? Porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós, foi dado por Deus, e nós não pertencemos mais a nós mesmos. Aleluia. Nós fomos comprados por alto preço. Ele é dono da nossa vida. Portanto, vamos glorificar a Deus, tanto na nossa mente, como no nosso próprio corpo. Né? Então fujam da idolatria, vamos fugir da imoralidade. À tarde nós vamos conversar um pouco mais sobre como. Né? Então aqui a gente analisou um pouco desses dois pecados. E à tarde como vencer esses pecados, porque estão aí à porta. Uns já estão, talvez a gente já esteja afundado neles. Né? Ou ali namorando com eles. Como é que a gente foge disso? Como é que a gente foge da idolatria? Trazer cura como prevenção, né? Prevenção. Como que a gente foge da imoralidade, né? Como que a gente ajuda os outros a vencerem também? Então, a gente à tarde vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Análise agora de manhã e à tarde, quem sabe a gente tem uma resposta de Deus. Eu quero essa resposta para a minha vida em nome de Jesus.